Após descobrir que atos de vandalismo estão sendo cometidos em um cemitério no Texas, Sally, seu irmão paraplégico Franklin e alguns amigos decidem ir até o local para verificar se o túmulo do avô foi violado, mas acabam se deparando com uma família de canibais. O Massacre da Serra Elétrica entrou para a história como um dos maiores e mais influentes filmes de horror de todos os tempos. Arrebenta a cabeça dela e venha conosco conhecer um pouco mais desta história. O diretor Tobe Hooper teve a ideia original para o filme numa localidade bem comum, uma loja de departamentos alguns dias antes do Natal. A loja estava completamente abarrotada de pessoas e, coincidentemente, ele estava em frente à seção de ferramentas quando visualizou algumas motosserras nas prateleiras. Daí veio a sua epifania. Se ele fizesse uso de uma delas, poderia afastar aquele mar de compradores, criando um caminho rápido para a saída. Embora seja frequentemente visto como um dos filmes de horror mais perturbadores de todos os tempos, Hooper originalmente queria uma classificação PG, ou seja, um título amigável para a família, para atingir um público mais amplo. Hooper chegou a ligar para o órgão da censura nos Estados Unidos e perguntar se colocar uma pessoa pendurada num gancho de açougue afetaria a classificação do filme. Assim, apesar da sua fama, o filme não possui muito sangue, e boa parte das mortes acontecem fora da tela. Infelizmente, a Motion Picture Association of America deu-lhe uma classificação X, mas depois que as edições foram feitas, foi possível classificá-lo como R. Como estratégia de marketing, o filme foi vendido como uma história de massacre real que teria acontecido no Texas, o que, é claro, não foi o caso. Parte da história foi baseada na vida real de Ed Gein, que ficou famoso por roubar corpos de cemitérios, matar 2 mulheres e fazer lembranças de seus ossos e pele, sendo personificado no filme por Leatherface. Mas segundo o diretor, ele também foi inspirado por um médico que ele realmente conhecia. Supostamente, esta pessoa, durante uma visita ao necrotério, arrancou o rosto de um cadáver para fazer uma máscara de Halloween. Gunnar Hansen, o Leatherface original, quase não conseguiu o papel. Os produtores aparentemente contrataram outro ator para interpretar o vilão, mas o artista não identificado ficou muito embriagado na noite anterior e se recusou a deixar seu quarto de motel. Hansen então ligou para a equipe do filme e disse que ainda estava interessado. Medindo 1,80 m e pesando cerca de 136 kg em 1973, o ator se encaixou perfeitamente. Seu papel como Leatherface foi a única vez em que Hansen raspou a barba. Ele nunca mais fez isso até sua morte em 2015. Hansen utiliza um total de 3 máscaras durante o filme, sendo que cada uma tinha um uso determinado e mostrava sua personalidade. Há a máscara assassina simples que ele usa na maior parte do filme, a máscara vovó, que ele usa enquanto prepara o jantar para mostrar seu lado doméstico, e a máscara coberta de maquiagem que ele usa para se sentar à mesa de jantar. O ator utilizou a máscara por aproximadamente 13 a 16 horas ao dia, 7 dias por semana, durante as 4 semanas da produção. Vale ressaltar ainda que as máscaras limitavam muito a sua visão periférica, fazendo com que Hansen, em diversas ocasiões, batesse a cabeça em portas e outros objetos de cena. O perturbado caroneiro, interpretado por Ed Neal, gostava de pregar peças nos espectadores que se aventuravam a assistir o filme nos cinemas. Frequentemente, ele ia a estas sessões e quando seu personagem aparecia na tela, ele dava tapinha nos ombros das pessoas e observava suas reações de horror. Os espectadores, sem dúvida, ficavam inquietos com seu personagem, ainda mais quando o homem estava sentado logo atrás deles. De acordo com Neal, os policiais do Texas apertaram sua mão e o agradeceram por fazer o crime cair 18%. Aparentemente, a mensagem que o público tirou do filme foi: não pegue caronas. Para o papel de Franklin, irmão de Sally em uma cadeira de rodas, foi escalado o ator Paul Partain. Por ser naturalmente um personagem chorão e inconveniente que simplesmente não consegue se divertir, ele acaba incomodando todo mundo. O ator optou por uma abordagem muito metódica, onde ele não saía do personagem, nem mesmo fora de cena. Isso deu tão certo que o elenco simplesmente parou de falar com ele, inclusive a atriz Marilyn Burns,
mesmo nos intervalos, devido à sua atitude insuportável. Gunnar Hansen lembrou mais tarde em entrevista que o personagem de Partain foi o único que ele realmente adorou matar. Algumas das cenas do longa tiveram que ser filmadas fazendo uso de uma motosserra real em pleno funcionamento no set. O motivo é que eles queriam obter efeitos específicos que só poderiam ser feitos pelo instrumento, e não por um objeto de cena. Com isso, diretor e equipe tinham que dançar ao redor dos atores a poucos centímetros das lâminas, para conseguir as tomadas. Durante a cena de perseguição de Sally pela floresta à noite, Hansen escorregou e caiu, fazendo a serra voar para a escuridão. Sem nenhuma ideia de onde a ferramenta mortal iria cair, ele apenas cobriu a cabeça e esperou pelo melhor. Ela caiu a alguns centímetros de distância. Alguns dos gritos do filme não são encenação. Na cena onde Leatherface é atingido por uma chave de fenda e serra a própria perna, foi utilizada a motosserra real. Para proteger sua perna, uma placa de aço foi colocada embaixo da sua roupa. Entretanto, devido ao atrito, a placa se aqueceu rapidamente, queimando o ator. Outro exemplo é quando Terry McMinn, que interpreta Pan no filme, é suspensa por um gancho de carne. Eles usaram uma corda de nylon para criar o efeito, mas o fio acabou lhe cortando entre as pernas. Seus gritos de dor são totalmente genuínos. O filme não podia bancar um grande orçamento para o guarda-roupa, então os atores tiveram que usar as mesmas roupas todos os dias da produção. Vale ressaltar que o filme foi gravado durante o verão no Texas, então a temperatura chegava facilmente a 50 graus. O ator Gunnar Hansen estava com um cheiro tão calamitoso que a equipe e atores evitavam se aproximar dele, especialmente no intervalo de almoço. A atriz Marilyn Burns, que termina o filme banhada de sangue, não estava numa situação muito melhor. Com o uso frequente e o calor, a sua blusa ficou rígida como uma armadura, devido ao sangue falso. As condições de trabalho eram terríveis. Era mais barato usar cadáveres de animais e pelo menos um esqueleto real do que comprar falsos. De tempos em tempos, o produtor Kim Henkel entrava saltitante pela porta com um animal atropelado para compor o cenário. As paredes da casa também foram cobertas com sangue animal que foi obtido em um matadouro local. Isso significa que o elenco e a equipe foram forçados a trabalhar cercados de cheiro de morte e decadência. Dada a natureza real dos cadáveres e o calor escaldante no Texas, você pode imaginar o quão terrível era o fedor e por que a produção desse filme foi tão difícil. A fatídica cena do jantar precisou ser filmada em um único dia, numa maratona de 27 horas consecutivas. Isso aconteceu porque o contrato de Gene Seattle, que interpreta o irmão mais velho, acabava naquele dia, e também porque o ator John Dungan se recusava a passar novamente pelo trabalho de maquiagem de 10 horas para interpretar o vovô. Assim, todos, equipe e atores, tiveram que se amontoar em um pequeno cômodo com janelas fechadas, o sol escaldante do Texas e toda aquela comida e animais mortos ao redor entrando em decomposição para fazer a sequência final, que dura alguns poucos minutos. A situação estava tão terrível que entre takes, os atores iam até o lado de fora da casa para vomitar. Ainda nesta cena, a pobre Marilyn Burns sofreu 2 ferimentos reais. Teve seu crânio rachado quando, ao invés da cabeça do martelo cenográfico feito de borracha, foi atingido pelo cabo da ferramenta que era de madeira maciça, e em seguida, o ator Gunnar Hansen abriu mão da faca cenográfica e sangue falso e cortou de verdade o dedo da atriz com uma lâmina de barbear, dando em seguida sangue genuíno para o vovô. Para ser justo, naquele ponto, os atores só queriam terminar a cena, estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para que isso acontecesse. Diferentemente do que foi mostrado nas sequelas e prequelas de O Massacre da Serra Elétrica, o sobrenome da família canibal do filme é Slaughter e não Sawyer, como é apresentado. Isso pode ser verificado no início do longa, quando vemos a placa do posto de gasolina da família. Se isso não é um sinal de que algo está errado, eu não sei o que poderia ser. O posto foi reformado e se tornou um ponto turístico para fãs do filme, servindo churrasco. De bife e porco, não pessoas. O Massacre da Serra Elétrica também fez sua aparição em consoles domésticos.
um jogo com o tema do filme foi lançado para o saudoso Atari 2600. O diferencial aqui é que você jogava com o vilão, Leatherface, e tinha que estraçalhar inconvenientes invasores na sua propriedade, utilizando sua serra elétrica antes do combustível terminar. Mais de 4 décadas após seu lançamento, o Massacre da Serra Elétrica ainda choca e emociona o público com suas imagens realistas, tom desequilibrado e marketing baseado em uma história verdadeira. E seu status como um dos clássicos de horror de todos os tempos seguem sem sinais de enfraquecimento. Nada mal para um pequeno filme que levou o elenco e a equipe à loucura durante sua produção. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo nas redes sociais e até a próxima!